Hoje eu vim aqui também para agradecer à Igreja do NASP, ao pastor Ranieri, ao pastor Elias, aos líderes da nossa querida Igreja do NASP. No dia 1º de abril, sábado, eu estive aqui. Muitos de vocês... Foi 31 de março, né? Foi no sábado, 31 de março. Ok, pastor, muito obrigado. 31 de março, então é verdade mesmo, eu estive aqui 31 de... desculpa, foi aniversário do pastor Ranieri, nós cantamos parabéns para ele à tarde, ali na cidade de Jundiaí. 28 anos de ministério, né, pastor? Não, desculpa, 28 anos, 28 anos e não se comenta mais, né? Mas eu quero agradecer, naquela ocasião, vocês se lembram, eu trouxe aqui uma pessoa, a Sheila, vocês se lembram? A Sheila havia recebido um livro no dia 1º de outubro do ano passado, quando nós começamos a distribuir o livro A Grande Esperança nas casas aqui das famílias da Associação Paulista Central. Nós elaboramos uma estratégia. Nós temos 81 cidades na nova Associação Paulista Central, porque há 2 anos e meio essa associação foi dividida. 81 cidades. Temos aproximadamente 1.700.000 famílias vivendo nessa cidade. Então elaboramos o plano de visitarmos todas essas famílias e deixar em cada casa o livro A Grande Esperança. E começamos em 1º de outubro. Começamos na periferia geográfica da associação, para depois virmos para a região central aqui da nossa associação. E em Jaú, na região de Jaú, entregamos o livro para Sheila. A história dela está no YouTube. Vocês podem ver, vocês assistiram aqui os que estavam aquele dia. E o testemunho dela, um testemunho poderoso e extraordinário. Eu quero informar a vocês que há 15 dias atrás, eu estive na igreja de Jaú, no sábado, e a batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E a Sheila está enebriada pelo Espírito Santo de Deus. A Sheila ela foi visivelmente batizada no Espírito Santo de Deus, mergulhada no Espírito Santo de Deus. E ela já tem uma classe bíblica que ela está estudando com 8 pessoas. As 8 pessoas estavam no seu batismo. Na hora que nós fizemos o apelo para entregarem a vida ao Senhor e também se batizarem no futuro próximo, as 8 pessoas vieram à frente. Foram batizadas a Sheila, a sua filha adolescente, Paloma, e o menino de 9 anos, o Natan. O esposo sentado ali, está estudando a Bíblia, está procurando um meio de encontrar a folga no dia de sábado para também entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E apresentamos seu menininho de 2 aninhos, que ela fez questão de apresentar na igreja. Ela recebeu estudos bíblicos dos irmãos ali da região. E eu costumo dizer, se nós não batizássemos a Sheila, ela iria encontrar um dia um tanque cheio em alguma igreja, iria se mergulhar porque ela queria ser batizada. É uma bênção extraordinária. No mesmo dia, foi batizado um casal, Mateus e Camila, um jovem casal, que receberam o DVD do pastor Luiz Gonçalves numa sexta-feira às 5 horas da tarde, quando uma irmã, um membro da nossa igreja, a senhora, esposa de um ancião, deu esse DVD, porque ela mesmo viu na gaveta dessa irmã, na gaveta do trabalho que elas trabalhavam juntos. Então a Camila viu o DVD e perguntou, que DVD é esse? Esse DVD é do pastor Luiz Gonçalves, é sobre estudos bíblicos. Ela disse, você não pode me emprestar? Eu falei, não, eu estou te dando, pode levar. E ela ficou ali fazendo perguntas sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a pregação, por que você guarda o sábado? E a nossa irmã conta que ela estava assim, apreensiva, porque ela queria ir embora para casa, já eram quase 5 horas da tarde, o pôr do sol chegando, imagina uma dona de casa, preparar tudo ali para a família, e aquela mulher amarrando ela ali, a Camila segurando, finalmente ela entregou o DVD, se viu o livro dela e foi embora. A Camila e o seu esposo passaram o sábado inteiro assistindo o DVD. E assistiram o DVD domingo inteirinho. Na segunda-feira, ela procurou essa nossa irmã e disse, eu já assisti o vídeo mais de uma vez. E eu quero ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A irmã disse, mas não é assim, vamos, tá bom, vamos para a igreja, vamos devagar. Nós adventistas não batizamos as pessoas assim de uma hora para outra. Bom, resumo da história, ela disse, o que eu preciso? Você precisa conhecer as doutrinas. Começou a falar com ela, não, mas eu já sei o sábado, o próximo sábado eu vou guardar o sábado com você.
Ah, mas você precisa conhecer a alimentação. Ela disse, eu já limpei a minha geladeira. Eu tinha feito compras com todas as coisas que nós costumávamos usar, de carne suína e de bebida. Já joguei tudo fora. Queridos, as pessoas têm pressa para conhecer a Jesus, conhecer a verdade e se unir ao povo de Deus. A impressão que eu tenho tido ultimamente, pregando o Evangelho, e hoje, graças a Deus, com a ajuda de vocês, nós que fomos a grande metrópole de Jundiaí, que é um dos lugares mais desafiadores aqui da nossa região para se pregar o Evangelho, nós hoje temos a seguinte impressão. Depois de visitarmos, já visitamos mais de 1.500.000 famílias e já entregamos para cada uma delas, na casa delas, ou deixamos na caixa do correio, como o caso da Sheila, que não estava em casa e recebeu na caixa do correio, viu depois que voltou. Nós já visitamos mais de 1.500.000 famílias. Nós estamos terminando agora de visitar os condomínios fechados. E agora, talvez esse mês, daqui um mês ou dois, nós teremos visitado todas as casas. A Igreja Adventista no Brasil tem esse projeto de entregar cerca de 70 milhões de livros à Grande Esperança. O resumo do livro, O Grande Conflito. Aqui na associação, então, nós decidimos fazer isso de casa em casa. Nós não entregamos na rua, entregamos na casa. Agora nós estamos com um problema. Nós terminamos de entregar os livros, estamos terminando. Nós, agora, depois de entregarmos quase 1 milhão, nós fizemos um folheto especial, infelizmente não para os outros 1 milhão, mas para esse resto de 400, 500 mil. E nós já temos cerca de 2.500 pessoas que responderam esse folheto que nós colocamos junto com livros. E a maioria das pessoas tem escrito, eu quero estudar a Bíblia, eu quero conhecer a profecia, eu quero receber uma visita. Nós estamos atendendo agora só na região de Campinas, Jundiaí, Americana, do nosso deputado Chico Sardelli. Deus abençoe, deputado, seja bem-vindo uma vez mais. Chico Sardelli é amigo do povo adventista, muito amigo dos Estinas, viu, deputado Chico? Eu também cresci em Americana, no bairro de São Manuel, conhecemos muito a família Sardelli, são políticos, o Chico um político muito respeitado ali, e amigo da nossa igreja. Então, hoje, só nessa região nossa, nós já temos cerca de 2.500 famílias, 2.500 famílias que estão respondendo que querem estudar a Bíblia, querem conhecer as profecias, querem conhecer mais o que o livro está ensinando. Amigos, Deus tem pressa. A impressão que eu tenho é que Deus está dizendo para todos nós os pastores, aqui nós temos vários líderes. Vi aqui o pastor Maurício, presidente da União Oeste, agora chama União Sudeste, no Rio de Janeiro. Pastor Léo Ranzolin, que eu conheço há quase 30 anos, eu tinha cabelo preto, ele tinha só essa mecha de cabelo que ele ainda tem hoje, branco. Líderes da nossa igreja, hoje a minha impressão é a seguinte, queridos. Deus está dizendo para nós, escutem, meus filhos, faça só uma coisinha, faça só alguma coisa bem pequena. Como, por exemplo, pegar um livro e levar na casa das pessoas. Faça alguma coisa, faça apenas uma coisinha, para vocês contribuírem com a pregação do Evangelho, e deixa o resto comigo. Queridos, nós vivemos um momento extraordinário para a pregação do Evangelho no nosso país. Quando eu formei em teologia em 1982, que está meu colega de início de teologia, mas depois foi terminar nos Estados Unidos, em 82, eu me lembro, quando eu entrei no ministério, no Brasil tinha 3 uniões. A União Sul, que era em São Paulo, e pegava todos os estados do Sul. A União que chamava Este, que é a União do Rio de Janeiro e Nordeste. E uma união em Belém, chamada União Norte. Esta semana estávamos reunidos com alguns desses líderes em São Paulo, e a comissão da divisão formou agora a 8ª União do Brasil, a união chamada Leste, na cidade de Salvador, pegando os estados da Bahia e Sergipe. O estado de São Paulo, onde eu comecei a trabalhar, tinha 2 associações. Uma em Campinas, que é a nossa, chamava-se Oeste, e uma outra em São Paulo, no Brooklyn, chamada Leste. Exatamente quando eu entrei no ministério, foi criada a 3ª associação na Vila Matilde, em São Paulo, chamando Leste, e aquela do Brooklyn passou a chamar-se Sul. Hoje nós temos 7 associações e o ano que vem nós teremos a 8ª associação no estado de São Paulo.
Deus tem derramado bem extraordinário sobre essa igreja. Essa semana nós participamos de algumas inaugurações. Casa Publicadora Brasileira, talvez uma das instituições mais fortes da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo inteiro. Em Tatuí. Porque ela é autossustentável. Ela não depende de ajuda. Pelo contrário, ela ajuda a pregar o Evangelho em um gigante, uma instituição gigante. Inauguramos a Associação Paulista Sudoeste em Sorocaba, que é filha desta associação. A nossa associação que se dividiu há 2 anos e meio atrás. Inauguramos uma linda sede em Sorocaba. E as dependências da Novo Tempo. Hoje a Novo Tempo, como foi falado ali, é a Globo das religiões religiosas. Desculpa, dos canais religiosos. Foi inaugurado um lindo auditório, chamado Milton Souza. E foi inaugurado alguns estúdios, um complexo de estúdio chamado Roberto Rabelo. Queridos, que coisa maravilhosa ver o crescimento da igreja, que privilégio. Mas amigos, aqui não é o nosso lugar de celebração. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Eu quero convidá-los agora a virem comigo a palavra de Deus. Abrindo as Escrituras Sagradas, o texto que nós vamos analisar para a meditação está no livro de 2 Reis, capítulo 7. Eu vou ler alguns versos do capítulo 6 no final. E a história básica para a nossa reflexão está no capítulo 7 do livro de 2 Reis. Essa história me falou muito forte quando passei pelo ano bíblico desse ano, algumas semanas atrás, por esse texto. E comecei a pensar nessa história. E vi as lições que Deus pode estar nos dando nesses dias decisivos da história da humanidade. Vamos então ler inicialmente capítulo 6, versículo 24. Mas antes disso, relembrando, nós temos alguns protagonistas muito importantes nessa história. Eu vou citar 2 protagonistas importantíssimos. Um deles, talvez, uma das figuras mais conhecidas e respeitadas da Bíblia, que é o profeta Eliseu. O outro, o rei Jorão, filho de Acabe e Jezabel, rei de Israel, do reino da parte norte de Israel. Mas nós vamos perceber que outros protagonistas, vamos dizer assim, insignificantes, irrelevantes, entram na história, roubam a cena, e o Espírito Santo de Deus fala através desses outros protagonistas que vamos analisar em seguida. Mas Eliseu está aqui. Eliseu foi o profeta que mais realizou milagres no Antigo Testamento. Mas vamos começar lendo o verso 24. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Que situação terrível. O povo de Samaria, ali no palácio do rei, a cidade mais forte do reino de Israel estava sitiada pelos exércitos sírios. E a fome foi tão avassaladora, a sede, o desespero, que eles começaram agora a comer os animais imundos. E agora estavam vendendo por um preço altíssimo a cabeça de um jumento para consumo alimentar, para se comer, obrigado, a cabeça de um jumento. Nós sabemos que o povo de Israel não comia carne imunda, e jumento é imundo. E aqui não está vendendo filé mignon de jumento, uma cabeça de jumento. Imagine, um alimento terrível. Uma carne de quinta, de sexta, não sei, de classificação. Esterco de pomba. Para que esterco de pomba? Talvez para cozinhar a carne, ou então para servir de sobremesa. Situação terrível, mas mais ainda, pior. O rei estava andando ali, verso 26, pelo muro e gritou-lhe uma mulher, acorde meu rei. E o rei dialogou com ela ali e disse, quem sou eu para te acudir, etc. e tal. Qual o seu problema? Perguntou o rei. Verso 28 no meio, ela reclamou, esta mulher aqui, certamente eram 2 mulheres, ela apontando para outra, me disse, dá-me o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu.
Cozemos, verso 29, cozemos o meu filho e o comemos. Deveria ser um filho bem pequeno, não é verdade? Por alguns motivos. Primeiro, ela disse que cozinhou e comeu. Não sei se comeu todo o corpinho da criança de uma vez. E deveria ser bem pequeno, porque é uma criança indefesa. Se chorasse, gritasse, todo mundo sabe que bebê chora. E terceiro motivo, deve ser porque a carne era macia. Terrível. Parece jocoso, mas é drástico. Comeram o filho. E agora ela reclama. Comemos o nosso filho. Cozemos e comemos. Mas dizendo-lhe eu outro dia, dá o teu filho para que o comamos. Ela o escondeu. E trouxe a questão para o rei. Nós estamos com fome, já comemos o meu filho, já acabou a carne do meu filho, agora chegou a hora de comermos o filho dela, e ela escondeu. Situação terrível. No último discurso de Moisés, antes do povo entrar na terra Canaã, em Deuteronômio capítulo 28, Moisés fez uma sinistra profecia. Disse que se o povo quebrasse o concerto de Deus, ou com Deus, então, dentre as maldições que o povo sofreria, estaria esta maldição de canibalismo. E aqui está cumprindo a profecia. Então o rei prometeu que ele iria matar o profeta Eliseu. Tem um problema muito grande, então parece que vamos encontrar um bode expiatório. Deve ser então o rei de Israel que está nos castigando. E o principal representante do Deus de Israel aqui é o substituto de Elias, é o profeta Eliseu. E o rei jura, eu juro que amanhã, a estas horas, a cabeça de Eliseu não vai estar mais sobre os seus ombros. E mandou um mensageiro, Eliseu já sabia. E quando o rei chegou para matar, Eliseu disse no capítulo 7, verso 1. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha, não mais de esterco de pomba, ou de cabeça de jumento, por 2 de cevada, por 1 ciclo, à porta de Samaria. Não mais vender a cabeça de jumento por 80 ciclos, mas vender agora a flor de farinha, vender cevada, vender o alimento principal de consumo para Israel, especialmente nesse período do ano que deveria ser primavera. Sabemos que a colheita da cevada ocorria em Israel, no hemisfério norte, no mês de abril, na época da primavera. A colheita do trigo sempre acontecia mais tarde, mais ou menos no verão, na época do Pentecostes, começo de junho. Quando já está chegando o verão. Então, o alimento principal para a época vocês vão comer. Vocês vão ter cevada, vocês vão ter flor de farinha, vocês vão fazer pão. Vocês vão comer alimento digno, não por 80 ciclos, por 1 ciclo apenas. O próprio comandante ali duvidou, e Eliseu disse a ele, você duvidou da palavra de Deus? Então, vou dizer para você, você vai ver isso, mas você não vai comer. Agora entramos aqui no verso 3. Aqui entram os protagonistas clandestinos dessa história, poderíamos chamá-los. Mas na verdade são aqueles que Deus trouxe para dentro dessa história. Na verdade são as pessoas que Deus iria usar para trazer alimento para Israel. 4 pessoas irrelevantes. 4 pessoas insignificantes, 4 pessoas improváveis de se trazer libertação e de trazer boas novas para Israel. Começa no verso 3. 4 homens leprosos. Primeiro que o leproso, ele tinha que ser isolado. Ele tinha que viver em colônias fora da cidade. Segundo a lei que nós conhecemos de Israel, eles não podiam conviver com a família, na vila, na zona urbana, nem mesmo nas estradas mais comuns, mais usadas. Eles tinham que se identificar quando via alguém à distância, que eram leprosos, e tinha que sair do caminho, desocupar o caminho para alguém passar. 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, a porta da cidade de Samaria, logicamente, sitiada pelos assírios. Para que estaremos nós aqui sentados até morrer? Então eles começaram a conversar. Nós estamos aqui à porta de Samaria. O que nós estamos fazendo aqui? Literalmente esperando a morte chegar. Mas o que estamos ganhando com isso? Quais as opções que nós temos? Nós vamos morrer de fome sentados aqui. Quais as opções que nós temos? Eles começaram a considerar as opções. Verso 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome lá, e morreremos lá.
Então, se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer de fome também, porque lá não tem comida. O texto já informa a situação de canibalismo que estavam vivendo lá dentro da cidade. E eles eram leprosos, poderiam ser apedrejados, serem mortos por transgredir a lei de entrar na cidade também. Morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Será que não existe uma terceira opção? Continuam. Vamos, pois, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, o que diz a sua Bíblia aí? O que diz aí? Tão somente morreremos, como se a vida nada valesse. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, nós só vamos morrer, mais nada, só isso. Que situação. Ontem nós estávamos no culto da associação e o pastor Emanuel Guimarães, nosso secretário, dirigiu a lição da escola sabatina que nós temos nos cultos, das sextas de manhã. E ele estava contando uma experiência de quando ele serviu o exército no Rio de Janeiro. E ele então saiu e eles tinham que cumprir tudo que se requeria no exército. E uma vez eles saíram correndo no meio da madrugada e uma pessoa, um soldado, caiu. E ninguém podia parar para acudir esse soldado. Aí depois ele concluiu a história. Não, mas ele foi socorrido. Tinha uma equipe médica que vinha atrás e socorreu. Tudo bem, ele teve um ataque cardíaco e morreu, mas foi socorrido. Em outras palavras, ele não pode reclamar. Ele foi socorrido, ele foi atendido. Tudo bem que morreu. Então esses homens estão dizendo, bom, se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer, porque tem fome lá. Se ficarmos aqui também, nós vamos morrer de fome. De qualquer forma, nós vamos morrer. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos entregar ao exército da Síria. Quem sabe eles jogam o lixo de comida, deixa a gente comer o lixo da comida ali, e a gente não vai morrer. E se matarmos a gente, se eles nos matarem, até um alívio. Nós já vamos morrer à míngua mesmo, é melhor que morra de uma vez. Queridos, muitas vezes, quando estamos no fundo do poço, quando nós não temos saída, muitas vezes, quando as contas que temos que pagar são tão imensas, são tão impossíveis de acertarmos, e nós não temos nenhuma saída. E quando não temos nenhuma saída, nós vamos a Deus, nós caímos de joelhos, nós pedimos a sua graça, pedimos a sua libertação, pedimos o seu poder. Muitas vezes o fundo do poço é a única oportunidade que Deus tem para te salvar, para te resgatar, para te abençoar. Muitas vezes. Vocês percebem que quando a gente acompanha a pregação do Evangelho, que as pessoas que respondem à pregação são as pessoas mais simples, incultas, pobres. Jesus definiu a sua missão quando ele começou o seu ministério na Galileia. Em Lucas capítulo 4, verso 18, ele diz, eu vim a esse mundo para pregar o Evangelho aos pobres, libertar os cativos, curar aos cegos. E ainda proclamar o ano aceitável do Senhor. Que todos que quiserem ser salvos, poderão ser salvos. Inaugurar o reino da graça. Que todos que acreditarem em mim e me aceitarem como Salvador serão salvos. Mas quem aceita os pobres, os cegos, os presos em primeiro lugar. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus pegou as coisas simples deste mundo para humilhar as sábias do mundo. Esses leprosos não tinham o que perder. Verso 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios. Notem o horário, ao anoitecer. Eles foram ali à noite, já estavam com muita fome. E talvez por ser à noite eles poderiam pensar, bom, à noite todos os gatos são pardos. Pode ser que eles pensem que somos sírios também. E lá foram. Tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Por que não havia ninguém? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os poderosos heteus, reis dos heteus, os poderosos reis dos egípcios, para virem contra nós. Eles ouviram ruído.
Deus se levantou para defender Israel. Deus se levantou para cumprir a profecia de Eliseu. Eliseu e outros piedosos estavam intercedendo por Israel, por Samaria, pelo povo. Queridos, a oração intercessória tem um poder extraordinário. A igreja no Brasil tem o plano de orar sempre por cinco pessoas. Eu tenho visto o poder da oração intercessória. Orando pela minha família, eu sou o primeiro adventista da minha família. Vem de uma família assim muito religiosa, tradicional, do sul de Minas Gerais, família muito grande. Eu sou o 5º filho. Não tem muitos antes de mim, depois de mim tem outro tanto. E eu conheci o Evangelho, fui batizado em 1975 e comecei a orar pelos meus pais, pelos meus irmãos. Hoje meu irmão, um dos meus irmãos, o caçula é pastor em Jacareí. E agora nos últimos 3 anos eu batizei mais 2 dos meus irmãos com a sua família. Mas ainda tem muitos ainda. Muitos, pastor Léo. Mas a oração intercessória, eu não tenho nem tempo de dar atenção para a minha família. Então Eliseu, os piedosos estavam ali intercedendo em favor do povo de Deus. Essa semana ouvimos um sermão muito lindo, eu ouvi um sermão muito lindo do pastor Giovanni, que agora é o presidente dessa nova união que foi criada em Salvador, União Leste, lá na reunião da divisão em São Paulo. E ele falou sobre 2 Crônicas 20, aquele outro episódio de libertação que Deus realizou através do rei Josafá. E depois de eu ouvir aquele sermão do pastor, eu voltei e li já 2 vezes o capítulo 20 de 2 Crônicas. Ainda ontem estava lendo de novo e vendo como Deus responde às orações. Josafá trouxe ali o povo de Israel para um jejum, porque os amonitas e moabitas chegaram ali para destruir Israel. E ele teve medo, diz o texto. Então eles se reuniram ali, se consagraram, proclamou-se um jejum. Toda Judá, na verdade, era o reino do sul, ali intercedendo diante de Deus. E Josafá usa exatamente as palavras que Deus falara a Salomão, quando o templo havia sido dedicado. E Deus disse, se meu povo pecar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Josafá pegou Deus pela palavra. Ele usou exatamente a terminologia que Deus usara no passado, quando ele prometera a Salomão, que mesmo quando o povo se afastar dele, e o povo se voltar a ele, mas se viesse ali no templo, se viesse ali na igreja, diante do Senhor, e pedisse fervorosamente, ele responderia. Josafá usou exatamente as palavras que Deus prometera a Salomão na dedicação do templo. E Deus deu um grande livramento, semelhante a este. Os inimigos começaram a destruir-se uns aos outros. E quando Israel foi ver, todos os inimigos estavam destruídos. E Israel gastou 3-4 dias saqueando. Ali era o reino de Judá, desculpa de novo. Judá gastou 4 dias saqueando ali, pegando o ouro, a prata, o alimento daqueles exércitos que se destruíram entre si. É assim que Deus faz. Nós temos a mais poderosa de todas as armas em nossas mãos. Você tem um par de armas letais para destruírem os exércitos inimigos, te fortalecer, te dar libertação. Sabe quais são? 2 joelhos. Tem pessoas que não têm joelhos, mas ela tem a voz. Tem pessoas que não têm voz, ela tem o pensamento. Queridos, nós precisamos, como Josafá, como o povo de Deus, entendemos isto. Oração, o estudo da palavra de Deus, a busca do Espírito Santo, e depois saímos para fazer o trabalho que Deus nos indica para fazermos. Levantaram-se ao anoitecer e se dirigiram ao acampamento dos sírios, então lá não havia ninguém. Verso 6. Porque o Senhor fizera ouvir o arraial dos sírios, ruído de carros e de cavalos, ruído de um grande exército, de maneira que se disseram, aí estão os inimigos, os egípcios nos destruíram. Verso 7 agora. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Deixaram tudo intacto e fugiram. Chegando o verso 8, pois aqueles leprosos, à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram, e os esconderam.
voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Estavam agora alimentados, satisfeitos, com muito alimento, e ricos. Pegaram ouro e prata. Vocês sabem que, naquele tempo, especialmente no período das guerras, e tinha um ciclo da guerra, nós sabemos, a guerra começava geralmente na primavera, geralmente no mês de abril, porque era a época da colheita da cevada e dos primeiros frutos da região de Israel. E eles então tinham não só o ciclo da guerra, que começava ali mais ou menos na primavera, no mês de abril, e terminava lá com o final, já no começo do outono, lá por outubro, e depois tinham 6 meses que eles não faziam guerra, não fazia sentido combater o outro inimigo para pegar o quê? Se o trigo estava ali na terra, se a cevada não tinha ainda amadurecido. Mas quando eles saíam para fazer a guerra, eles também, além do ciclo, eles tinham um itinerário de guerra. Eles passavam por países diferentes, iam pegando alimento de um país, ouro de outro país, iam vencendo, e tinha uma comitiva que ia cuidando desses despojos. Então, quando eles abandonaram aqui, havia uma abundância de riqueza, de ouro, de prata, de alimento, de vestes, riquíssimo. Por isso, esses homens estavam muito ricos. E eles fizeram isto, no verso 8, esconderam. Agora veja o verso 9. E aqui está o centro da nossa mensagem desta manhã, inclusive o título do sermão de hoje. Diz assim: então disseram uns aos outros, não fazemos bem, não fazemos bem. Estamos pensando só em nós. Nós estávamos mortos, estamos vivos, bem, satisfeitos e ricos. E aí vem o título: este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Hoje é dia de boas novas, e nós nos calamos. Queridos, se hoje é dia de boas novas, nós precisamos pregar as boas novas. Se hoje é dia de salvação, nós precisamos dar de graça a salvação às pessoas. Se hoje é dia de proclamarmos a esperança que Jesus Cristo veio a este mundo, já venceu o pecado, a Satanás e a morte, que Jesus intercede por nós no santuário celestial, que a porta da graça está aberta, que os seus pecados estão perdoados, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que Ele voltará em breve e nos levará para o novo céu e a nova terra, que as lágrimas que derramarmos no cemitério hoje, ao sepultarmos ali a professora Raquel, elas se tornarão em lágrimas de alegria e de vitória muito em breve, na volta gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se hoje é dia de boas novas, como podemos nos calar? Por isso eu vim aqui hoje pregar a palavra de Deus, agradecer a igreja, através dos pastores Ranieri, Elias, e da liderança da igreja, o pastor Paulo Martino, os líderes aqui dessa instituição. Venho aqui agradecer-lhes, mas venho aqui também desafiá-los, para que nós não paremos onde nós começamos. Venho aqui dizer a vocês que nós demos um passo, um importante passo, para levarmos as boas novas a todas as pessoas das cidades que Deus nos colocou para vivermos em tão boas e favoráveis circunstâncias, mas que existem aqui milhões e milhões de pessoas que estão esperando um toque, um convite, um livro, um DVD, uma oração para se unirem ao povo de Deus, não apenas ajudando a terminar a pregação do Evangelho, mas estarem prontos para sermos levados para o novo céu e a nova terra. O que são boas novas? O que são boas novas? Boas novas é aquilo que o Senhor Jesus disse, o Evangelho de libertação. Aos pobres, libertação aos cativos, de cura aos cegos. Isto são as boas novas. Muitas vezes, queridos, nós somos bem complicados. Às vezes nós começamos a ler livros sobre teologia, sobre metodologia, sobre eclesiologia, como fazer igreja, como a gente criar. Agora existe uma onda, existe um grupo chamado de igrejas emergentes, que existe uma onda que, na verdade, hoje igreja não é mais reunir as pessoas num prédio. Existe agora uma escola muito influente, uma escola assim,
que está se tornando cada vez mais poderosa no meio evangélico, no meio religioso, dizendo que igreja não é mais para você vir aqui, sentar, ouvir um sermão, adorar a Deus. O mais importante, sabe o que é? É você sair, ir lá, quem sabe, lá para o parque, ir lá para o rio, pegar o seu barco, ir nadar, e ali você encontra pessoas, você vai orar com elas, ali é a sua igreja. Recentemente o Dr. Eric, da Andrews University, que dirigiu e ajudou a dirigir o curso de mestrado aqui, né? Ele contou aos pastores, e um dos pastores me disse que o seguinte, que ele conversou com Peter Wagner. Peter Wagner é um sinônimo de crescimento de igreja, é um guru, né? Logicamente, agora já não tanto mais, mas a sua influência ficou do trabalho de crescimento de igreja. Ele disse, olha, nós queremos fazer um estudo sobre os seus livros, sobre os seus métodos de crescimento, Dr. Peter Wagner. Dr. Eric disse a ele, não faça isso. Vocês adventistas são muito sérios. Os princípios de crescimento de igreja que eu tenho nos meus livros são para realidades locais. Vocês são uma igreja mundial. Não faça isso. Mas nós nos encantamos com esses livros. Eu tenho participado de algumas reuniões que acontecem anualmente em vários lugares, mas eu tenho participado de uma em Orlando, na Flórida. E ali eu tenho comprado os livros, tenho lido os livros. E recentemente eu fiz questão de conhecer um trabalho que eles têm na Austrália. Eu estive na Austrália há poucas semanas, realizando uma semana de oração e de família, de mordomia. 2 fins de semana, um de cada lado. E ali tem um chamado Michael Frost. E ele tem uma igreja chamada Small Boat, Big Sea. Meu pequeno barco no grande mar. E as histórias que ele conta é o seguinte, por exemplo, uma das histórias, ele tem um livro muito interessante, muito bom, chamado Exiles, ou Exilados, que nós somos hoje, o conceito é nós somos exilados. Assim como o povo de Israel era exilado na Babilônia, nós somos exilados nesse planeta, isso aí é verdade, então nós temos que agora, enquanto exilados nesse mundo, nós temos que pregar agora para os babilônios, para as pessoas desse mundo, tudo bem? Mas chega ao ponto de dizer que o importante, ele conta uma história ali, por exemplo, de um rapaz que deixou de ir na igreja, no culto, e ele foi com a consciência culpada, pegou o barco dele e desceu o rio ali, e ele começou convidou uns amigos para passar o dia com a consciência acusando, porque era o dia de culto, e ele matando o culto, e ali recreando com os amigos, e eles foram num lugar, e de repente ele falou assim, olha, já nós vamos para lugar, posso fazer uma oração? Pode, todo mundo, e ali um deles disse, que coisa maravilhosa, você fez uma oração, resultado, ele fundou uma igreja, e todos os domingos agora ele sobe e desce o rio, consertando barcos quebrados, e ali é a igreja dele. Ok, verdade isso. Mas não vos deixeis de congregar, diz a palavra de Deus, como é costume de alguns. É aqui que você tem o seu encontro com Deus, é aqui que você entrega a sua vida no altar do Senhor, é aqui que você traz os seus dízimos, as suas ofertas, é aqui que você emprega os seus talentos para glorificar o nome do Senhor. Depois você sai daqui para fazer o trabalho de Deus, no rio, no barco, no grande mar, onde Deus te colocar. Hoje é dia de boas novas, e nós nos calamos. Não é certo o que fizemos, eles disseram no verso 9. E ali, o que eles fizeram? Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vamos levar a autoridade máxima de Samaria. Verso 10, do capítulo 7. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. E lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos assírios. E lá não havia ninguém. Voz de ninguém, somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. E os porteiros então gritaram e fizeram anunciar a boa nova no interior da casa do rei. O rei se levantou e disse, isso aqui é uma estratégia dos sírios, não vamos sair não. Os sírios estão usando uma estratégia. Eles saíram dali, porque sabem que estamos com fome. Quando saímos para buscar os despojos, eles vão vir invadir a cidade e nos destruir. Mas lá tinha um conselheiro ungido pelo Espírito Santo e disse, rei, tudo bem, pode ser que isso esteja acontecendo. Faça o seguinte, vamos pegar aqui 5 cavalos, dos que restaram, que não comemos ainda. E vamos mandar 5 homens para averiguar isto. Escoteiros, desbravadores, líderes, líder master. Mandaram 2, eu acho que não tinham 5 cavalos, já tinham comido o resto. Mandaram 2. E eles foram até o limite do Jordão e voltaram dizendo que realmente os sírios tinham fugido. O povo saiu avassaladoramente como uma manada. E o líder, o capitão que havia duvidado da profecia de Eliseu, Eliseu falou, isso vai acontecer amanhã essas horas, mas você vai ver e não vai comer. Ele estava ali na porta, o texto diz que o povo passou por cima dele, atropelou e ele morreu. E Deus libertou através
desses leprosos. Queridos, as pessoas mais improváveis são as pessoas que Deus usa para trazer os mais extraordinários livramentos. Por exemplo, Deus usou essas pessoas como Raabe, a prostituta de Jericó, para salvar a vida dos espias de Israel e facilitar a conquista da primeira cidade na terra de Canaã, uma marca da vitória do povo de Deus. Deus usou Batseba, a adúltera. Primeiro usou a prostituta, agora usa a adúltera para preservar a linhagem davídica de Israel e se tornou a mãe de Salomão. Deus usou a imigrante pobre, ilegal, Ruth, que veio ali com a sua sogra Noemi, e para preservar a linhagem nobre de Noemi e do seu esposo israelitas. Deus usou a camponesinha pobre, chamada Virgem Maria de Nazaré, simplesmente para ser a progenitora de Jesus Cristo. O que essas mulheres têm em comum? Insignificância, má reputação, pobreza, irrelevância? Não. O que elas têm em comum está escrito em Mateus capítulo 1. Todas elas foram ancestrais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus usa as pessoas mais simples, mais improváveis para fazer os maiores livramentos e levar a maior salvação às pessoas. Mateus então mostra que Deus chama as coisas loucas desse mundo para envergonhar. Deus chama as coisas loucas da cruz para envergonhar as sábias, diz Paulo, na verdade, em 1 Coríntios. Os leprosos salvaram uma nação inteira. O Talmud diz: quem salva uma vida, salva o mundo. E esta frase foi usada por Isaac Stern a Oskar Schindler, quando no final da Segunda Guerra Mundial, Oskar Schindler tinha salvado mais de 1.000 judeus, empregando-os na sua fábrica. E o grande e celebrado filme A Lista de Schindler apresenta esta cena, quando Oskar Stern, um judeu baixinho, olha então para Liam Neeson, grande autor, né, de Hollywood, ali no papel de Oskar Schindler, e ele usa esta frase: dá-lhe um presente e diz, o Talmud diz, quem salva uma vida, salva o mundo. Queridos, hoje, no batismo, 15 dias atrás, no batismo da Sheila em Jaú, ela me disse algumas coisas extraordinárias. A Sheila, como eu disse, ela está pregando o Evangelho. Ela quer pregar a todas as pessoas da sua cidadezinha, que se chama Mineiros do Tietê, ali na região de Jaú. E ela disse uma frase didática extraordinária. Uma frase não, ela enunciou isso de uma forma didática que eu vou falar para vocês. Ela disse: pastor Oliveiros, tudo que nós precisamos é R$1 para comprar um livro, uma pessoa para levar o livro na casa e uma pessoa na igreja para receber essa pessoa quando vem para a igreja. Ela disse: essa é a minha experiência. Tudo que eu precisei para ser salva foi R$1 de uma pessoa que deu R$1 para comprar o livro, uma pessoa que foi à minha casa e colocou o livro na caixa do correio, e uma pessoa que me abraçou quando eu cheguei na igreja, que eu senti o próprio abraço de Deus. Isso é tudo. Resultado, ela disse: 5 pessoas da minha família salvas. Eu já estou estudando a Bíblia com 8 pessoas. 13 pessoas salvas até agora. Queridos, é isso que Deus quer fazer conosco. Quem salva uma vida, salva o mundo. As boas novas da salvação, hoje é dia de levarmos as boas novas, levar as boas novas dentro da nossa casa, levarmos as boas novas à nossa família, levarmos as boas novas de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu, ressuscitou, intercede por nós e muito em breve voltará para nos levar para o novo céu e a nova terra. Queridos, hoje é dia de boas novas, nós não podemos nos calar. Hoje nós estamos com um problema na Paulista Central e talvez em todos os lugares do Brasil. Aqui tem líderes da nossa igreja no Brasil e talvez no mundo. Hoje a igreja que acostumou a sair para levar o evangelho, elas estão perguntando, os membros estão perguntando: eu quero que vocês façam o mesmo, o que nós vamos fazer agora? Então agora nós mandamos fazer mais 1 milhão de folhetos. E vamos levar de casa em casa, de novo, perguntando a essas pessoas se já leram um livro, se gostaram, o que elas querem, começar a atender essas pessoas. O pastor Domingos disse a semana passada para nós, os presidentes da União, que a União vai fazer 12 milhões de folhetos. Nós fizemos 1 milhão, não sabíamos, agora 12 milhões, porque distribuímos aqui no estado de São Paulo 12 milhões de livros. Nós precisamos levar a salvação a essas pessoas. Alguns dizem: pastor, isso é uma maneira meio simplória de pregar o evangelho. Pode ser. Pode ser, mas eu prefiro esta,
Porque Jesus pregava de maneira simplória. Ele falava a Bíblia, até para o diabo ele pregou a Bíblia. Está escrito e citou o verso. É isso que precisamos fazer. Isso só funciona aqui no Brasil, porque o povo brasileiro é aberto. Não é. O ano passado levei um grupo de 29 jovens à Albânia, onde eu morei 4 anos. E na cidade onde eu morei, uma cidade completa, um país quase que totalmente ateu, e a influência religiosa é muçulmana. Todos nos receberam muito bem, convidamos para a pregação da noite, e num auditório ali nós tínhamos de 80 a 120 pessoas, quando normalmente vão 10 a 15 pessoas ouvir pregações quando se faz uma grande propaganda na cidade. Não é. Eu termino dizendo uma pequena história. Uma vez eu viajei para fazer uma semana de oração na cidade de Dallas, na igreja de expressão portuguesa ali. E eu viajei de São Paulo, fui a Miami, ali descansei um pouquinho e tomei um avião de Miami a Dallas. Quase umas 3 horas, eu creio, mais ou menos. E era uma manhã, como as pessoas dizem, um céu de brigadeiro, céu azul. Eu no avião ali, o avião, bastante gente. Mas onde eu sentei não tinha ninguém. Meu banco ali, tinha um banco do lado, 3 no meio, do outro lado 2. E no meu lado não tinha ninguém. Como sempre, eu coloquei a mala de mão em cima e peguei a Bíblia, a única coisa que eu carrego na mão quando estou viajando. Por 2 motivos. Primeiro, que eu leio bastante a Bíblia. E segundo, que eu estou testemunhando e isso tem feito milagres nas pessoas ao meu redor. Aí passou uma pessoa, um americano, bem vestido, passou por fundo, olhou ali. Depois ele voltou e perguntou, está vazio? Eu disse, está vazio. Posso me sentar aqui? Com prazer. Ele sentou ali, e eu lendo a minha Bíblia, sem falar nada, e ele disse, você está lendo a sua Bíblia? Isso é Bíblia, né? É. Você está lendo em espanhol? Não, em português. Português? Expliquei para ele que o Brasil é o único país da América Latina que fala português, foi colonizado pelos portugueses, etc. e tal, e ele começou aquilo que é o lugar comum, Amazonas, e etc., ecologia, como é que está? Mas ele estava interessado na Bíblia, e eu também. Mas eu fui deixando ele dirigir a conversa estrategicamente, até que ele disse, mas você é estudioso da Bíblia? Eu falei, sim. Eu, como sempre, respondo, eu sou o ministro da Igreja Adventista do 7º dia. Adventista? O que é? Pronto. Fazer uma pergunta dessa para um pastor, com umas 2h30 e 3 à frente, com o microfone na mão, imagina. Comecei explicando para ele o Adventismo. Guilherme Miller, 1816, 1831, 1844, 22 de outubro, a volta de Jesus, a não volta de Jesus, os primeiros adventistas, porque o nome é adventista, porque 7º dia, expliquei tudo, e mostrando para ele na Bíblia, a volta de Jesus, a ressurreição. A minha Bíblia era em português, eu lia para ele em inglês, ele ia acompanhando. Eu percebi que do lado, assim, no outro banco, do meio, um pouquinho para frente, tinha um clérigo com um colarinho, né? E eles estavam conversando, na frente tinha 2 rapazes falando espanhol, e eles também foram diminuindo o volume, dali a pouco um silêncio, e eu falando para ele, e eu percebi que os outros estavam ouvindo, de vez em quando o clero, não sei se padre ou um reverendo, olhava, e eu pregando a ele, fui falando, fui pregando, falei tudo, comecei tudo, falei sobre Daniel, capítulo 7, 25, a mudança da lei de Deus, falei sobre 1844, falei as 2.300 tardes e manhãs, fui pregando, preguei tudo, aí ele fez uma pergunta. Pastor, você disse que vai haver ressurreição quando a volta de Jesus. Eu falei, isso eu li. Não, entendi. Agora, então, me explica uma coisa. Como que a pessoa morre e vai para o céu ou para o inferno e depois vai ressuscitar? Com que sentido ela vai ressuscitar? Aí foi aquilo que o futebolista bom como nós, né, pastor Ranieri, fala. Alguém levantou a bola, sai da frente que nós dois somos bons, né, pastor? Quem não viu... Acredite. Vocês viram o pastor Ranieri jogar futebol? Nem imagino o quanto eu jogo. Fique na imaginação. Bom, e o pastor Paulo também. Bom, aí eu expliquei para ele. Abri a Bíblia e li Eclesiastes 9, os vivos sabem que é onde morreu, os mortos não sabem coisa nenhuma, li outras passagens ali, os mortos não têm consciência, e li todas as passagens para ele. Quando eu olhei para ele, ele estava derramando lágrimas. Aí eu pensei, bom, ele deve estar com sono, alguma coisa assim e tal. Mas eu olhei para ele, ele estava com o nariz vermelho, chorando. E ele fez a seguinte pergunta, pastor, nós estávamos chegando em Dallas, descemos ali. E disse, pastor,
Eu sempre acreditei que isso poderia ser dessa forma que você está explicando. Mas eu nunca imaginei que alguém fosse ensinar a Bíblia para mim aqui. Ele tem um background, ele tem um histórico de família luterana. Mas não é unchurched, como os americanos chamam, né? Sem igreja. Não frequenta igreja. E aí ele fez a pergunta final para mim e disse: pastor, eu estou indo a Tucson, né, no Arizona, onde ele morava, ele viajava um pouco mais longe, e perguntou: se eu for à minha cidade e entrar em contato com esse endereço que você me deu aqui, e encontrar o pastor adventista, ele vai pregar exatamente o que você pregou para mim aqui? Eu disse: vai. Aí eu orei e falei: tomara que pregue, né? Amigos, um americano, culto, ele era executivo, estava retornando de um grande negócio que ele me explicou ali na região da Flórida, para o seu estado. Com fome, com sede. Eu me considero um leproso, um improvável, de estar pregando a vocês, de estar pregando em todos os lugares que Deus tem me colocado. Hoje é dia de boas novas, e nós nos calamos. Mas em tempo, o Espírito de Deus tocou na vida daqueles leprosos. Eles se tornaram os principais atores dessa história, desse episódio. Não foi Eliseu, não foi o rei Jorão. Foram esses 4 leprosos miseráveis, famintos, que não davam mais nada pela vida deles. Hoje é dia de pregarmos as boas novas. Hoje é dia de levarmos esperança às pessoas enlutadas. Levarmos salvação às pessoas que estão na casa delas. Ensinarmos às pessoas que o Senhor Jesus as ama, morreu por elas individualmente, como Ele morreu por você. Você talvez seja um aluno improvável, veio aqui para essa escola, não sabe nem o que está fazendo aqui, caiu meio que de paraquedas aqui nessa escola. Ah, eu vejo o Novo Tom cantar, vejo o coral cantar, não tenho voz, não tenho talento, eu gostaria de cantar. Mas Deus está usando você aqui para salvar pessoas ao seu redor aqui nessa escola, e vai usar você ao longo da sua vida, quando você sai para a comportagem, quando você vai à sua cidade, quando você vai à sua família. Porque hoje Deus está chamando as Raabes, as Rutes, as Batsebas, as Virgens Marias, os leprosos, os ignorantes deste mundo, para pregarmos que Deus é Criador, que Deus é Redentor, que Deus enviará o seu Filho, que Deus tem uma certeza para nós de um novo céu e uma nova terra. Enquanto esperamos, preguemos as boas novas. Hoje é dia de boas novas, e nós não podemos nos calar. Que Deus nos abençoe. Reafirma você a sua disposição de se colocar nas mãos do Senhor e não se calar, e levar as boas novas pessoas da sua família, da sua vizinhança, do seu trabalho ao seu redor? Quantos fazem isso? Levante a mão. Então curvem a fronte. Pai querido, eis-nos aqui no teu altar, fracos, débeis, defeituosos, como somos, como é a tua igreja, mas estamos aqui, confiados no sangue precioso do Senhor Jesus que nos lava, e dispostos e solicitantes do Espírito Santo para que nos unjas poderosamente, para sairmos em teu nome, na tua autoridade, levando as boas novas, a salvação, a pessoa maravilhosa de Jesus, a todas as pessoas do nosso caminho. Abençoa esta igreja, o pastor Ranieri, o pastor Elias, os líderes desta escola, todos os alunos, todos que aqui te adoram a ti e te servem. Usa-nos, envia-nos a nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.